Trocou aqui, por favor. Ela se apaixona pelo Flaviano, se casa com Flaviano e se separa aqui em São Paulo. Aí se relaciona com Natalino. Mas um deles vai morrer. Veja só. Uma mulher, 2 homens e várias perguntas. Por que ele não pensou nas crianças? Por que agir tão brutalmente, sem pensar, sem raciocinar? Se ele gostasse tanto mesmo, por que agir dessa forma? Será que ele não imaginou? Assim eu vou perder tudo? Será que ele não poderia pensar nas consequências? Qual seria a motivação do crime cometido contra Flaviano? Um trabalhador de 42 anos, morto a golpes de faca na frente da vizinhança, em plena luz do dia. Ciúmes? Traição? Eu acredito que foi vingança, né? Foi vingança, porque para matar uma pessoa covardemente da forma como ele foi morto, só pode ser vingança. Uma história cheia de detalhes, marcada por muitas idas e voltas entre 2 relacionamentos. O primeiro deles entre Andréia Milani e o seu ex-companheiro, seu ex-marido, Flaviano Ferraz, com quem ela viveu por mais ou menos 10 anos sob o mesmo teto e por mais 4 anos na mesma casa, só que até então não como marido e mulher, os 2 separados. E o seu segundo relacionamento, segundo envolvimento, seria com Natalino Ribeiro. Um novo amor que logo depois se transformaria em ódio e luto. Você chegou a se relacionar com ele por mais ou menos 5 meses. Por aí, 5, 6 meses. Por quê? Medo? Ele é bem possessivo. Medo, às vezes carência também. Às vezes, a esperança de ter uma vida melhor, conjugal, mas eu caí na real e tentei sair fora dessa. Mas aconteceu o que aconteceu. Andréia se separou de Flaviano e passou a namorar Natalino. Depois terminou com ele também. Como Flaviano era o pai das filhas dela, mantinha uma relação de proximidade com ele. Seria um triângulo amoroso? O fato é que essa combinação, uma mulher e 2 homens, não acabou bem. Andréia sempre foi uma mulher muito independente, gostava de trabalhar. E depois do término do relacionamento com Flaviano, o seu ex-marido e pai das suas filhas, ela teve que trabalhar ainda mais para sustentar as crianças, apesar de que ela mesma disse que o Flaviano ajudava muito as filhas, era um bom pai, só não era um bom marido naquela época por causa dos ciúmes e mais, porque ele às vezes era muito agressivo. Vocês acabaram terminando justamente por causa de ciúmes, porque às vezes ele era agressivo? Sim. E aqui, um pouco mais para baixo, onde ela ficava com este carrinho, ela recebeu um cliente, entre vários clientes. E este cliente você mal sabia que seria a pessoa que você iria se relacionar, mesmo que muito rápido, foram só 5 meses. Mas o seu freguês se tornou o seu companheiro. Sim. E, de certa maneira, o seu maior inimigo. Isso, verdade. Eu não sabia, não imaginaria que ia acontecer isso. Não imaginaria que ele ia se aproximar e que nós íamos ter um relacionamento, entendeu? Eu não imaginaria jamais. Ele começou com o quê? Conquistando, vindo, comprava? Começou comprando, começou como freguês, aí depois coloquei ele para trabalhar no carrinho para mim. Aí foi onde ele foi pegando afinidade com a família, né? Segundo Andréia, numa dessas aproximações, Natalino flagrou uma discussão entre ela e o ex-marido, Flaviano. Naquele dia, aconteceu a primeira briga entre o ex e o atual. Foi neste momento, mais próximo da família, que um dia ele acabou indo para sua casa e flagrou a cena do Flaviano no quarto
com você e o Flaviano falando alto com você. Isso, exatamente. Exatamente. Ele não admitiu e partiu para cima. E partiu para cima do Flaviano. Ele não admitiu e partiu para cima. Com uma faca. Não, ele não estava com a faca. Flaviano foi até a cozinha para pegar a faca. Aí foi onde aconteceu a primeira briga. E aí foi quando aconteceu o primeiro episódio, porque o Natalino queria defender você. Isso. E o Flaviano, nesse momento, foi quando ele pegou uma faca e partiu para cima do Natalino. Isso, o Natalino torceu a faca na mão. Cortou a mão e levou várias costuras. Isso foi o primeiro episódio. O segundo ainda estava por vir. Só que desta vez, Natalino é quem pegaria uma faca e tiraria a vida de Flaviano. Depois do episódio, Andréia decidiu se afastar de Natalino por causa de algumas atitudes violentas dele e do ciúmes excessivo que ele tinha do ex dela, pai das filhas. Mas como mostra esse vídeo, Natalino não aceitava o término da relação. Você é a mulher da minha vida, eu não vou te perder assim, não. Tudo que eu tô passando pra ter você, eu não vou jogar fora. No dia do crime, na última sexta-feira, por sorte, com muita sorte, as duas filhas da Andréia estavam na casa da Raquel, que fica logo ali abaixo. Elas são vizinhas e muito amigas. Neste dia, a Andréia não estava se sentindo bem, ela disse, e ela pediu a sua ajuda para que as crianças ficassem lá. Foi. Ela estava sentindo o que nesse dia? Uma enxaqueca muito forte. E foi justamente neste momento que o Natalino, de acordo com a Andréia, ficou sabendo que ela não estava passando muito bem. Porque, segundo ela, ele sempre ficava atrás, procurando informação. E foi quando ele ofereceu ajuda para que os dois fossem até o hospital. Na volta do hospital, segundo a Andréia, ele não teria parado ali no ponto de ônibus da casa dela, mas sim na casa dele, porque os dois iriam conversar. Ele queria voltar de qualquer jeito, segundo ela, né? Ela não queria voltar com ele? Não, que ela estava querendo voltar com o pai das filhas dela já. O Natalino e a Andréia deixaram a casa e ele disse que a levaria até a casa dela. Ele aceitou, que os dois reataram e eles foram direto para a casa dela. No meio do caminho, ele teria parado, não é? E falou, pode seguir. Você acha que nessa hora ele arquitetou já um plano de eliminar o Flaviano? Eu acho que sim, né? Não dá pra saber, fica meio confuso, né? Mas você acha que sim, porque ela disse que ele estava com algo aqui na cintura? Uhum. O que a Andréia disse? Ela percebeu que ele estava armado, né? Segundo testemunhas, Flaviano estava a caminho da casa da ex-sogra quando foi surpreendido por Natanael. E foi justamente nesse bar aqui, olha só, mais à frente onde tem esse carro, que só deu tempo, né? O Natalino veio por esta rua, já com essa sede de matar, de tirar a vida do Flaviano. E o Flaviano, que queria encontrar a sogra aqui, só teve tempo de gritar quando viu o Natalino chegando. E a mãe, a dona Marina, que não tem condições de falar, por essa janela aqui, ela conseguiu ver, né, o ex-genro, apesar dos dois estarem tentando reatar, chegando, e ela só falou o quê? Corre! Corre, Flaviano. Só assim. Aí no que ele correu, ele trupicou ali, né? Aí não deu tempo dele levantar. Ele ainda chegou a correr. Mas a dona Mariana, que mora aqui, olha só. Chegando aqui, ele já tropeçou neste degrau. E foi um momento em que o Natalino se aproximou e efetuou vários golpes, sem chance de defesa. Isso. Depois do crime, Natalino ainda tentou fugir do local, mas foi preso em flagrante. O homem que colecionava passagens pela polícia agora está atrás das grades.